Olá, gente, tudo bem? Vamos gravar aqui hoje a correção da prova de PEB 1 de legislação. Prova que foi cara da VUNESP, né? Muito extensa, bastante texto, que pode ter trazido aí algumas dificuldades para o candidato. Mas foi prova clássica da VUNESP, tá? Vamos comentar aqui rapidamente as questões. Vocês viram que nas minhas aulas bastante dicas acabaram caindo na prova, estágio probatório, a questão enfim, nós vamos comentar aqui e dizer que nós entramos numa nova fase do canal, né? Ele está monetizado, ou seja, tem agora anúncios. Eu sei que às vezes isso pode incomodar um pouco, mas é uma maneira da gente crescer esse projeto e de que melhorar ele. Inclusive, teve aulas que eu não consegui gravar por absoluta falta de tempo, né? Eu tenho meus compromissos profissionais e o canal é um sentimento de gratidão, então acabei não conseguindo gravar, por exemplo, Alarcão, que caiu na primeira questão do pedagógico. Mas eu vou falar aqui de legislação, vamos lá, sem perder tempo. A prova aqui de legislação, PEB 1, prova que muita gente achou aí bastante complicado. E começamos aqui com essa questão gigante aqui, né? Resolução SEB-CNE do Conselho, número 5 de 2009, define que a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso ao processo de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças. De acordo com o artigo 8, parágrafo 1º da referida resolução, entre outros itens, na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem. Veja, gente, eu sei que é complicado quando fala o artigo 8, o parágrafo 1º, mas lembra uma dica que eu dou para vocês? Sempre perceber o DNA da lei, né? O que a lei ela tem assim na sua essência. E eu dei umas dicas, eu falei, tem um tema que a VUNESP gosta bastante, e esse tema apareceu aí. A divisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, étnica, socioeconômica e estética das crianças. Aqui, gente, ó, dividir, não, né? A ideia é integrar todas essas dimensões e não dividir nesse formato que está escrito aí na letra A. B, o acesso das crianças na educação infantil unicamente a brinquedos estruturados, ó, restringiu, tá vendo? Unicamente, não. A ideia é ampliar, né? Quanto mais estímulos, brinquedos estruturados e materiais industrializados, não. Usar a criatividade, fazer brinquedos, desenvolver com material reciclado, então, né, e que apresente selo de certificação de segurança, não, nada a ver isso com a questão da lei. A educação em sua parcialidade, entendendo o cuidado como algo necessário e dissociável. Lembra que eu falei na aula? Eu falei, educar e cuidar são indissociáveis na educação. Eu falei até na educação infantil, eu falei, e até na educação, no ensino fundamental. Falei isso, falei lá, tá lá, do processo de... tentou enganar o candidato aqui com dissociável. O reconhecimento das especificidades e divisão dos segmentos etários, promovendo tão somente interações ou atividade conjunta entre crianças da mesma turma ou mesma faixa etária, o contrário. Quanto mais integrar uma faixa com a outra, melhor. Olha só pela restrição que essas alternativas colocam, você já marcaria aí, né? Reconhecimento, a valorização, o respeito à interação das crianças com histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Eu disse que a VUNESP gosta desse tema e caiu logo na primeira. Olha aqui, ó, gabarito E, ó, aqui, ó, o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como combate ao racismo e à discriminação. Gente, DNA da lei, viram? A, B, C, D, restritiva, tá? Então, sempre a gente tem que estar atento a isso, tá bom?
Vamos lá, rapidinho, 39. O pai de uma criança matriculada em uma escola de ensino fundamental do município de Sorocaba, aquela velha historinha que eu falo que a Vunesp sempre conta uma história para fazer uma pergunta. Dirigiu-se à Secretaria de Educação do município e afirmou que sua filha estava sendo vítima de tratamento cruel e degradante na escola. A Lei 8069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18A, inciso 2º, define como tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. De cara a nossa alternativa, né? De cara é o A. Então, tá lá na lei 18A, humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. B, resulte em castigo físico e abuso sexual, não, né? Isso aí, veja, a lei ela é ampla, então qualquer coisa que aconteça com a criança não precisa ser um castigo físico. Lembra que eu comentei isso? Abuso sexual é gravíssimo, né? Então, não é só isso. Cause lesão e gere escoriações e bullying? Não. Aqui misturou tudo, né? Não precisa. Se você ameaçar uma criança, você já está, né? Ali, ó, humilhar, ameaçar gravemente, ridicularizar. Promova castigos físicos que gerem ferimentos graves? Não, senão a gente estava aceitando que os outros, lembra que eu falei, lei da palmada, polêmica, através do uso da força, acarrete machucados e traumatismo. Veja, as outras alternativas elas são muito fortes, assim, no sentido de que para a criança ser atingida ali no tratamento cruel degradante, teria que ter ferimentos físicos, agressões, e não, tá? Então, a humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Eu comento isso no meu vídeo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tratamento cruel degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, humilhe, ameace ou ridicularize. Coloquei aqui também gente, para quando vocês, né, depois que alguém quiser adquirir os PowerPoints e tal, ter as coisinhas mais completas aí. Gabarito A, tranquilo. 40, a Lei 9394 de 96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, define em seu artigo 3º que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, e entre eles estão: a. Cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas pelo calendário escolar federal, gente. Miou a questão aqui, hein? Federal não, né? Tem as autonomias lá, as escolas, os municípios, o estado. Não, esse federal aqui fugiu. Investimento no profissional da educação. B, valorização da experiência extraescolar, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Pintou, marca certa aí. Quem marcou B de bola fez gol, gente. B de bola. Falei isso aqui, ó. Escola não é uma ilha. Tá lá no meu vídeo. Comente. Escola não é uma ilha. Valoriza a experiência extraescolar, extramuros. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Eu falei, inciso novo, pode cair, presta atenção nos incisos, que a Vunesp gosta dos incisos. Gente, falei isso no vídeo. Sem brincadeira. Quem quiser pode ir lá e assistir, tá? Então tá lá, letra B de bola. Educação infantil obrigatória às crianças desde o nascimento. Opa, parou. Gente, creche obrigatória desde o nascimento, você tem que ir lá e pegar. Lembra das idades que eu falei? 4 a 17. É obrigatório a partir de quantos anos? 4 anos. Né? Lembra? Enfatizei isso, caiu até na outra prova. Não, essa aqui a gente já descartava. Obrigatório e gratuito às crianças desde o nascimento até os 5 anos de idade. Até, olha só. Não, morreu a questão aqui. Pluralismo de ideias e estratégias pedagógicas. D. Atendimento educacional gratuito e especializado aos educandos com deficiência obrigatoriamente. Lembra que eu falei a palavrinha que eles gostam de mudar? Ou é preferencialmente na rede regular de ensino? Então já caiu aí a questão de oferta de educação escolar gratuita, regular e noturna para jovens e adultos. Recenseamento bienal das crianças e do adolescente em idade escolar? Não. Não tem nada disso lá na lei de bienal. Fugiu tudo aqui. Letra B. Gabarito B, gente, de bola. Quem marcou B de bola acertou.
E assiste lá os meus vídeos que eu estou falando exatamente, ó. Olha aqui que eu falei, você tem que colocar isso na cabeceira da cama, eu falei. Os princípios, a VUNESP adora princípio. Repetir isso, gente. Eu falei, cola na parede, cola no quarto, no banheiro, gabarito B, princípio cai sempre. Às vezes as pessoas falam, a prova foi difícil. Gente, a prova da VUNESP é previsível, né? Ela é chata porque ela é longa, ela cansa, né? A gente sai de lá com a cabeça saindo fumaça, mas ela é previsível. Então, acompanha lá os vídeos que você vai ver que muita coisa caiu. A Lei 13.146 de 2015, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê no artigo 28, inciso 16, que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Vamos lá. A oferta obrigatória e gratuita de transporte escolar da residência do aluno com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento até o respectivo estabelecimento de ensino e desde até sua residência. Veja, né? Essa é uma questão que a pessoa que não lê a Lei 13.146 de 2015, ela pode de repente achar que essa A é correta. Ela pode achar, mas não é, tá? Porque não é isso que está no artigo 28. B. Promoção de atendimento educacional especializado a ser realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola de ensino regular. No turno de escolarização, lembra que eu falo? Aí é no contraturno. Aí é no contraturno. Então não é no turno, né? Do estudante com deficiência sendo substitutivo às classes comuns, tá? Então aqui tá fora. Gente, lembrando aqui da A que eu esqueci de comentar. O transporte escolar ele se faz necessário quando há uma distância, quando o aluno tem um comprometimento de movimentação. Mas, por exemplo, o aluno que tem uma certa autonomia, mora ali perto da escola, né, ele não precisa de transporte escolar. Então, a gente é um debate às vezes que tem isso, mas assim, quanto mais a gente estimula a autonomia, melhor. Então, tem aluno que mora muito perto da escola, consegue acompanhar dos pais e até a escola, e aí não há necessidade do transporte, pegar numa esquina e deixar na outra esquina que é a escola, né? Então, C, a não ser que ele tenha comprometimento, né, de movimentação que realmente necessite um transporte, aí sim. C. Garantir ao aluno deficiente da oferta de um professor auxiliar para atendimento individualizado que deverá realizar a recepção do aluno na escola, acompanhá-lo durante todo o período letivo e ao término das atividades, conduzi-lo até o portão. Essa é esdrúxula, né, gente? O que a gente fala? Quanto mais estimular... E a lei não fala isso de pegar o aluno e conduzir até o portão. E aqui é aquela alternativa que é absurda, assim. Jogou lá para ver se... Mas não tem isso na lei, no artigo 28, tá? Quanto mais a gente estimular a autonomia, melhor. D. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Veja, eu sempre falo que a nossa lei, qual é a alternativa aqui? Que ela é ampla, né? Olha lá, acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores, demais integrantes, edificações, ambientes, atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Alternativa D, gente. Fala, lei é in. Aquela que é mais abrangente aqui é a alternativa D. E aí, né, quem marcou D de dado, acertou, gente. D de dado. E oferta de bolsa de estudos em instituições de ensino privadas de alto desempenho aos alunos da rede pública com diagnóstico de altas habilidades, superdotação, que apresentam elevado potencial intelectual e acadêmico. Nada a ver, não tem isso no artigo 28, inciso 16. Então, a alternativa correta, letra D, de dado. Olha aqui, ó. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, as edificações, ambientes, é a mais ampla, é gabarito D. Vamos lá,
42, olha essa questão aqui, gente. Tamanho dela. Quando você olha isso, você fala, meu Deus do céu. O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva prevê que o Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. De acordo com o referido documento, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga uma questão longa, né? Mas que aquilo que eu falo, se você tiver a essência da nossa ideia de inclusão da lei, você responde. A permanência e a equidade, pois as escolas já adotam a progressão automática para os alunos com deficiência, ainda que apresentem baixo desempenho nas atividades escolares, tendo em vista que esses alunos não conseguem acompanhar a turma. Veja que perspectiva ruim, né? Da inclusão, já fala que o aluno não consegue acompanhar a turma. E isso não é verdade. Nós temos aí vários alunos que acompanham as turmas, têm suas dificuldades, necessitam de algumas adaptações, mas acompanham a turma tranquilamente. Então aqui generalizou, jogou todo mundo da pessoa com deficiência, né, lá embaixo. Não pode ser isso. B. Igualdade e diferença como valores indissociáveis. Gente, comentei isso, hein, também. Igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal. Falei que a VUNESP gosta muito da palavra equidade, falei aqueles que têm menos, a gente precisa dar um pouco mais, citei o exemplo dos caixotinhos, né? Ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Quem marcou B de bola, gente, acertou. B de bola. Tranquilo aqui, precisava realmente ter um conhecimento do documento, né? Dessas dicas aí da questão da equidade, da questão dessa indissociabilidade entre igualdade e diferença, enfim, conceitos importantes da nossa lei. C. Alunos sem deficiência, juntamente com alunos com deficiência na escola comum, de modo a promover prática integracionista e de integração instrucional entre os alunos de inclusão e os demais alunos na instituição de ensino regular. Não é isso que diz lá o documento, tá? D. Táticas discriminatórias. Ué, táticas de discriminação com a busca de alternativas para superá-las, posto que a educação inclusiva ainda assume um espaço central no debate da sociedade, tendo em vista que muitos pais e alunos das escolas regulares resistem à inclusão. Gente, aqui a VUNESP tenta assim pegar aqueles pensamentos, né, que rolam, que realmente isso acontece, né, das pessoas resistirem, e aí pegar o candidato que não leu o documento e de repente isso é uma coisa que é muito falada, né? Os pais resistem, a escola resiste, e aí o aluno desavisado podia marcar D, e aí errar, né? Porque é B de bola aqui. O paradoxo inclusão e ensino, pois a inclusão do aluno na escola regular encontra algumas barreiras, e uma delas é a falta de conhecimento dos professores a respeito da deficiência específica do aluno e o modo certo de ensinar para cada tipo de deficiência, não. Hoje tem muitos profissionais, né? Já não é tão segredo assim para uma grande parte dos profissionais. Isso também não tem a ver com o que está no documento. A alternativa correta seria B de bola. Ó. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional, concepção de direitos humanos, conjuga igualdade diferentes como valores indissociáveis e que avança em relação à igualdade formal, a contextualizar as histórias circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Letra B de bola. 43. Lei Municipal 4.599 de 94, alterada pela Lei 8.119 de 2007, que estabelece o quadro e o plano de carreira do quadro e magistério público Municipal de Sorocaba, define a jornada do professor de educação básica 1
e é constituída de horas e horas de trabalho pedagógico, HTP. De acordo com o artigo 29, nas unidades de educação básica, os ocupantes de cargo ou de função especial docente ficarão, entre outros, sujeitos à seguinte jornada semanal de trabalho. Essa questão, uma questão que se você não leu, né, muito difícil, aí ficou difícil. Por quê? Porque, né, gente, cada município tem diferenças nessa composição da jornada, enfim. Aqui eu considerei essa questão uma das mais difíceis, porque se você não leu, aí complicou, né? Porque, então vamos ver aqui, ó, 26 horas aulas e 15 correspondentes para o PEB 1, atuando com educandos atendidos em período parcial na educação infantil, 25 horas aula, 16 HTP correspondentes, PEB 1, atuando com atendidos em período integral na educação infantil, 40 horas e 10 HTP para o PEB 1, com criança atendida no fundamental em período integral, 25 horas aula e 7 HTP para o PEB 1, atuando com jovens e adultos atendidos no período noturno, e aí 23 horas aula e 12 HTPC correspondentes para o PEB 1, atuando com alunos atendidos na educação, atendidos no ensino fundamental. Essa é uma questão difícil. Se você não leu o artigo 29, você não ia ter a mínima, ia ser difícil você aqui até chutar, tá? Mas a letra certa aqui seria na 43 seria a alternativa E, 23 horas e 12 HTPCs correspondentes. Veja, como aqui é bastante HTP, né? Isso leva o candidato a duvidar dessa questão aqui, mas é isso mesmo, tá? Olha aqui, ó, coloquei aqui as jornadas, tá vendo? 24 horas e 12 HTPs correspondentes para o PEB1 atuando com educandos atendidos no ensino fundamental. Coloquei aqui, é uma questão realmente difícil que precisava da leitura e do conhecimento dessa especificidade da lei de Sorocaba. 44. A resolução CNE. O bom, gente, é que esse tipo de questão muita gente erra, viu? Então, se você errou aqui, tranquilo, porque essa aí vai ter muita gente que errou, a não ser aqueles que realmente leram a lei lá e se ativeram essa questão, muita gente vai errar essa questão. 44. A resolução CNE-CP 2 de 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Curricular, prevê em seu artigo 8, parágrafo 1º, que os currículos devem incluir a abordagem de forma transversal e integradora de temas exigidos por legislação e normas específicas e temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, sendo que deverá ser observada a obrigatoriedade, entre outros, de temas tais como direito das crianças e do adolescente, educação ambiental, educação e direitos humanos. É aquilo que eu falo, né? As leis se relacionam e também todos esses direitos aí da criança, do adolescente, questão ambiental, educação e direitos humanos, bem como tratamento adequado na temática da diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, na perspectiva da eliminação dos conflitos na escola. Já começamos mal aqui, né? Porque não é eliminar conflito. Conflito faz parte da vida, certo? E o conflito pode ser até positivo, desde que, né, evitando o confronto das diferentes visões de mundo e as divergências entre estudantes. Nada disso, né, gente? O conflito é importante. Conflito no bom sentido aqui, de discussão de ideias, é fundamental. Não pode fazer isso. Infelizmente, gente, eu não consegui gravar essa aula. Aquilo que eu falei, o canal ele é voluntário, é uma forma de gratidão, né? A gente agora monetizou aí porque nós atingimos índices de inscritos e de horas de audiência que possibilitaram ao canal ser monetizado, e a gente quer ampliar esse projeto, né? Continuar com ele de forma gratuita, que eu falo os brincos 0800, mas a gente melhorar, né? O canal, as coisas, os textos. Eu inicialmente queria fazer apenas um vídeo por semana, eu estou fazendo mais de 3, assim. Então a ideia é melhorar. Esse aqui eu não consegui fazer, tá? B. Implementação do mito da democracia racial e da superação do racismo e da ideologia do branqueamento que atinge apenas os negros e os povos indígenas. Não, né? Quem conhece um pouco
sabe que mito da democracia racial não deve ser implementado, ele deve ser combatido, que ele dá a ideia de que nós somos um país, né, onde as relações raciais são tranquilas, não existe conflito, e isso não é verdade, certo? O Brasil não é um mito da democracia racial. Da tolerância à diversidade cultural, social e religiosa, promovendo proselitismo com ensino de qualidade de natureza confessional em todas as escolas do país. Não, né? Nosso ensino é laico, ele não pode ter essa natureza, tá? Voltada para a religião, porque ele tem que ser tolerante, sim, mas não pode ser direcionado. Então, o ensino público, né? Nós estamos falando de ensino público. De mudar o foco etnocêntrico do currículo por um foco africano, valorizando também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas brasileiros? Não. Inclusive, num curso presencial, eu falei dessa questão, falei de mito da democracia racial, uma questão bem parecida. Você não vai pegar o etnocêntrico e mudar para o africano. É isso, a gente tem que valorizar a diversidade, né? E não mudar de um polo para o outro, do eurocentrismo para o africano. Não é isso. É a gente mostrar a integração dos povos, seus conflitos, sua formação, a divergência, tudo isso nós temos que apresentar para os nossos alunos. E o desenvolvimento de práticas educativas ancoradas no interculturalismo, olha aqui, ó, inter, né? Mais, plural, e no respeito ao caráter pluriétnico, olha só, pluralidade, aquilo que eu falo, o DNA da lei aí, plurilingüe, ó, plural, mais gente, abranger todo mundo da sociedade brasileira, gabarito, letra E de exato, de escola, né? Né? Então, quem marcou E acertou. Veja, pelo DNA da nossa legislação, essas palavrinhas inter, pluri, né? que dão amplitude, mais gente, todo mundo. Quem marcou E acertou. Aqui, os currículos devem incluir a abordagem de forma transversal e integradora de temas exigidos por legislação, normas específicas, tal. Aqui, ó, a diversidade cultural, étnica, linguística, epistêmica, de práticas educativas ancoradas no interculturalismo, no respeito ao caráter pluriético e no plurilingüe da sociedade brasileira, gabarito, letra E. 45, de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos, Resolução número 1 de 2012, artigo 3º, a educação e direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e transformação social, fundamenta-se, entre outros, nos seguintes princípios. Essa palavra soa na VUNESP como um bom dia nosso, né? Como a gente fala bom dia. Porque princípio, eu falo para vocês, a VUNESP ama princípio. Tem que entender isso. Quando você estuda, foca em princípio. Que princípio, vocês viram que já caiu da LDB, agora caiu aqui. Está sempre caindo princípio, né? Então vamos ver aqui. Promoção da prosperidade e do bem-estar. Uso saudável e responsivo das tecnologias da informação. Incremento das mudanças climáticas. Incremento das mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas que nós temos são, né, a pior. Então, é estranho falar isso, né? B. Igualdade de direitos. Educação de qualidade em período integral, consumo e produção responsáveis, né? Período integral, não. Qualidade tem que ser no período parcial, no integral, em todos, certo? C. Valorização das diferenças e das diversidades. Igualdade de gênero. Minoração da educação básica. Minoração. Nossa, que, né? Palavra já dá um aspecto de redução, né? Ruim essa palavra. D. Sustentabilidade socioambiental. Laicidade do Estado, democracia na educação, dignidade humana. Bonito, é assim? Você lembra que eu falei socioambiental,
questão ambiental aparece bastante, o Estado laico, democracia na educação, dignidade humana. Ó, que bonito! Pá, D. Comentei isso também no marco referencial de Sorocaba, né? Apesar que marco não apareceu aí nas provas até agora, mas eu comentei isso na aula, um pouco sobre essa questão socioambiental, a laicidade do Estado, né? Que é um Estado laico, democracia na educação e dignidade humana. Eu sempre falo que a VUNESP gosta muito da questão da democracia. Quem marcou letra D de dado, acertou. 45, disciplinariedade. Interdisciplinariedade é mais bonito. E a VUNESP gosta mais, né? E localidade, erradicação da pobreza, água potável, energia limpa, pastor. Abstenção da equidade matou aí, porque, né, abstenção da equidade não, certo? Alternativa D é a alternativa correta. Coloquei aqui os princípios, veja lá, laicidade de Estado, dignidade humana, democracia na educação, estão todos aqui para depois você fazer sua revisão aí. Gente, o que é importante, acabou a prova, respira, faz aquela revisão, vê onde você errou mais, se você foi bem, ótimo, já se prepara para a próxima, se você for fazer outra. Se você teve problema em matemática, português, reforce o estudo ali. Se eu tive problema em legislação, reforço o estudo ali. Se eu tive problema nos pedagógicos, reforço o estudo ali, não pode desanimar. É um processo, é assim mesmo. Essa 46, gente, eu cantei para vocês no meu vídeo. E quem assistiu se deu bem, matou essa de cara. Falei estágio probatório, papapá, expliquei, olha aqui como é. Decreto Municipal 22, e fiz mais, eu inventei uma questão para falar disso. Como não tinha questão dessa do decreto, eu inventei uma e olha, caiu parecida, não é parecida, né? Mas a alternativa correta é igual a que eu coloquei, que dispõe sobre a regulamentação de estágio probatório. Determine seu artigo 2, segundo. A. O estágio probatório é composto de 3 fases, cada uma de 12 meses, contadas a partir do primeiro dia de efetivo exercício, sem as quais devidamente cumpridas e com aprovação o servidor não alcançará a estabilidade. Quem viu meu vídeo, leu essa questão, não sei se lembrou de mim falando, né? Lembrou que eu falei disso e aí acertou. Quem marcou A de amor, acertou, tá? É exatamente isso, né? Já de cara está a questão, vamos ler o restante, que eu sempre falo, tem que ler, né? Durante o período de estágio probatório, somente poderá recorrer remoção até 2 vezes, a critério da chefia imediata, obrigatoriamente nos 4 primeiros meses da primeira fase, quando a chefia deverá justificar por escrito e o motivo da remoção. Lembrando que aquele perguntou especificamente o que era o artigo 2º, e exatamente isso aqui é o artigo 2º, está logo lá no comecinho, a definição do estágio probatório, né, como é que ele é. Então, pela característica de ser um dos primeiros artigos, a alternativa A se encaixa perfeitamente. Aqui já são mais detalhes, né? E eu nem analisei aqui se eles colocaram algum erro aqui, tá? Ao término de cada fase de acompanhamento de estágio probatório, a chefia imediata e a Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório, CAESP, deverão trocar informações acerca dos resultados obtidos para identificação de providências quanto à necessidade de imediata exoneração do servidor, de avaliação de desempenho de estágio probatório, será empregado de forma diferenciada aos servidores com deficiência, levando em consideração as restrições médicas com o seu lado pré-dimensional e podendo esse servidor obter o resultado aprovado com restrição em todas as fases. E a avaliação do desempenho do estágio probatório deverá assinar pelo servidor e, caso ocorra discordância, deverá procurar pedido de recurso em período de até 5 dias junto à Comissão Permanente de Estágio Probatório, CAESP. E aí são todos os artigos que estão lá mais para frente, né, vamos dizer assim, do estágio probatório. Tá? Então, a alternativa A de amor, sem dúvida, aqui eu coloquei o artigo 2 e o gabarito letra A. 47, a deliberação CMSO, número 2 de 99, que fixa normas sobre a operação da avaliação
pela escola para classificação e reclassificação de alunos da escola de rede municipal define seu artigo 3º. Falei isso na minha revisão, hein, gente? Sobre cair a questão da classificação e reclassificação. Que na classificação sem escolarização anterior são necessárias, entre outras, a seguinte medida. E aí, gente, ó, requisição de reclassificação exclusivamente em janeiro e realização da prova no primeiro dia letivo, e ainda que haja fatos relevantes, está proibida qualquer excepcionalidade. Gente, a nossa lei é aquilo que eu falo, a palavra proibida, que já sou pesada, né? Porque excepcionalidades ocorrem, certo? E aí, né, a palavra proibida aqui foi forte. Então, caiu a letra A aqui, não dá para responder A. Solicitação do próprio aluno ou responsável por meio de requerimento protocolado dirigido ao secretário de Educação do município. Jesus, Senhor, não pode ser, né? Imagina só o secretário de Educação recebendo lá um monte de protocolo de aluno numa rede lá de, sei lá, de Sorocaba, que é enorme, né? É absurdo isso, o secretário vai ficar louco, tá? Ser secretário já é uma loucura, né? Eu fui secretário de Educação, não comentei ainda que eu vou contar a minha história para vocês, mas eu fui durante 6 anos. É uma loucura, né? Loucura, loucura, loucura. Imagina se você tivesse que pegar todos os protocolos e analisar. Não tem condição, né, gente? Aí indicando a escola, mas sem indicar a série que pretende aplicar, a alternativa é totalmente absurda. Né? Imagina, ainda tinha que adivinhar de que ano ele era, enfim, é absurda essa alternativa. C. Avaliação do grau de desenvolvimento e maturidade do candidato para cursar a série pretendida por comissão formada por 3 docentes, falei isso no vídeo, eu, profissionais de suporte pedagógico, conselho de classe. Falei isso no vídeo, falei, ó, atenção número, que eles podem pegar um número e trocar. Eles não fizeram isso, mas colocaram a alternativa correta, C, de certo, C de cachorro, né? Então, ou de casa. Então, aqui, ó, a alternativa certa. Eu falei isso no vídeo, comentei isso aqui. D. Emissão de parecer conclusivo do supervisor escolar, emitido em até 20 dias, subsequentes à interposição do pedido, devendo ser assinado pela comissão docente, pelo diretor da escola e pelo secretário de educação. Não, fora, não é essa. E informatização do arquivo através de microfilmagem de todo o fluxo do requerimento, prova, parecer, matrícula, sendo que esses dados serão... Não, né? Não. Lá no meu vídeo eu explico o que é informatizado, o que não é, o que pode ser microfilmado, o que não pode, tá? O que deve, o que não precisa, tá ok? Então, 47, quem marcou C, acertou. C de casa, tá aqui, ó. Né? Classificação, são necessárias as seguintes medidas, aqui, ó. Avaliação do grau de desenvolvimento e maturidade, para considerar por comissão formada 3 docentes, suporte pedagógico, conselho de classe e série, está aqui, ó. O profissionais de suporte pedagógico, né? Conselho de classe série, e aí, letra C, de casa. 48, nossa, já pensou, você está na prova, cansado, que você já... Se você começa a fazer a prova na ordem certa, né, do primeiro ao número 50, eu não gosto de fazer assim, do 1 ao 50, né? Eu gosto de fazer assim, eu começo por legislação, então já vou direto para a parte de legislação, resolvo tudo lá, aí vou para a parte de português, do pedagógico, resolvo pedagógico, aí vou para o português, para a parte de português, resolvo português, e por fim eu uso matemática, eu vou na matemática. E por que eu faço isso? Eu tenho mais dificuldade em matemática. Então, eu tenho mais facilidade em legislação. Então, o que eu faço? A minha cabeça está bem fresquinha. Para eu não cometer nenhum erro grotesco em legislação, eu preciso fazer ela com a cabeça fresca. Então, eu começo por aquilo que eu mais sei. Porque também dá confiança, né? Você vai lá, pá, esse eu sei, você já vira um leão na prova. Aí você vai para pedagógico já falando, legislação, eu detonei. Se eu começo com matemática, eu começo esquentando muito a cabeça, gastando muita energia, e aí quando eu chegar em legislação, talvez eu esteja tão cansado que eu vá ler uma questão dessa assim, e por cansaço mental eu erre.
Ou às vezes por você tá tão cansado que você lê assim mais ou menos, lê mal lido, né? Como eu falo, lê de qualquer jeito e aí você erra. Então eu uso essa estratégia, fica a dica aí, tá, gente? Já que, por exemplo, em matemática, já que eu vou chegar na prova de matemática, que é para quando eu faço uma prova de matemática, é a mesma coisa que eu correr uma maratona, eu fico esgotado. Então, já que eu vou ficar esgotado, eu deixo para ficar esgotado no final, né? Porque aí é o fim mesmo. O que vier ali é lucro. Mas eu melhorei muito em matemática. Agora, com esse sistema, né? Sempre fazendo a prova de acordo com aquilo que é mais fácil para o mais difícil. Por quê, gente? Queima neurônio onde você já tem. Faz aquilo que você é bom, com tua mente, tua capacidade de pensar mais preservada, tá? De acordo com a deliberação CMS número 1 de 2001, caberá à direção da Escola de Ensino Fundamental e Médio dar ampla divulgação aos alunos, pais ou responsáveis dos critérios e procedimentos da verificação do rendimento escolar, da regularidade da oferta de recuperação e reforço, bem como o direito de recorrer dos resultados das avaliações por eles considerados injustos. Falei disso também nos meus vídeos. E de acordo com o artigo 4º da referida deliberação, compete ao professor responsável. Vamos lá, o que compete ao professor? Considerar as informações obtidas na apuração do Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB e outros instrumentos de avaliação externa e interna para definir as notas parciais e finais dos estudantes matriculados nas turmas em que lecionam? Não, né, gente? Vai pegar o IDEB para definir nota de aluno, não tem sentido isso. B. O registro sistemático dos procedimentos avaliativos, considerando também a assiduidade dos alunos, bem como informações sobre o aproveitamento escolar, as dificuldades apresentadas pelo mesmo para atingir os objetivos propostos, estratégias para superá-las. B de bola, né, gente? B de bola. É isso aí que diz o artigo 4º. Registro dos procedimentos avaliativos, assiduidade do aluno, perfeito, B de bola, compete isso ao professor, tá? 40A-C, informar bimestralmente aos responsáveis pelos alunos com dificuldades, mediante termo de ciência assinado, sobre as atividades individualizadas de operação contínua e paralela, não diz nada, não, né? Sobre o currículo adaptado, fora, não é a C. Participar das atividades de capacitação oferecida para sua qualificação, que possa contribuir para a aprendizagem de medicina, sequência de exercício, aprender a métodos, melhor desempenho, também não é isso que diz lá no artigo 4º. Planejar, desenvolver com os profissionais da escola, como coordenador pedagógico, psicólogo, educação especial, atividades pedagógicas para alunos que apresentem necessidade de atendimento e diferenciado e encaminhá-los para tratamento de saúde? Não, né? Não. Então, ficamos aqui com B de bola, que é a competência do professor responsável. Registro sistemático de processos administrativos, assiduidade dos alunos, informações sobre o aproveitamento escolar, dificuldades apresentadas. É a mais razoável aí, né? Mesmo quem não tivesse lido, né? Um pouco aí, aquela intuiçãozinha aí valia aqui nessa questão, tá? Vamos lá, 49, ó, isso que eu falo, tá vendo? A Vunesp vai, no final ela bota aquelas questões que eu chamo de questões power, né? Aquela gigante, assim, que você lê, já olha para a questão, já cansa, certo? Então vamos lá na 49, deliberação CMSO 1 de 2007, que dispõe sobre atendimento a alunos com estado de saúde e recomenda atividades especiais de aprendizagem e avaliação escolar. Comentei isso aqui também nos meus vídeos. Prevê em seu artigo 2, parágrafo 3, que estão contempladas por essa deliberação os casos de alteração de saúde que comprometam a frequência de alunos às atividades escolares períodos superiores a 10 dias úteis. Né? Lembra? Eu falei, não é isso aí não, esse prazo aí está errado. É um período muito curto aí de ausência, né? Para você justificar esse atendimento especial aos alunos, que possa representar risco à saúde física ou mental no contato dos demais elementos da comunidade escolar. B. O interessado, ser representante legal, apresentará à direção comprovante emitido obrigatoriamente profissional do Sistema Público de Saúde em papel timbrado, Código de Classificação Internacional de Doença, atestando o motivo da exceção e a duração do afastamento.
Mas aqui está perguntando do parágrafo 3. Essa é uma questão também com uma certa dificuldade, porque você teria que saber aí exatamente o que diz o parágrafo 3 do artigo 2º. Caberá à supervisão escolar, à vista da documentação apresentada, deferir o requerimento. Lembra que eu falei que eu enfatizei muito, que é sempre o diretor, o diretor, o diretor, o diretor. Falei isso no vídeo, né? Brinquei com isso, falei. E aqui não é a supervisão, tá? Então, essa você descartaria por causa disso. E D, a escola estabelecerá plano especial para atendimento do aluno, com recursos já constantes em seu regimento. Eu até falo o regimento, é a lei da escola. Tais como compensação de ausências, trabalho de pesquisa, avaliações especiais orais escritas, considerando o tempo que o aluno dedicará aos estudos. Letra correta, letra D, de dado, tá bom? E caberá ao professor acompanhar de forma remota as atividades realizadas pelo aluno afastado, devendo fazer uso de horas de seu trabalho pedagógico para entrar em contato com o estudante, por intermédio de e-mail e equipamentos disponíveis na escola e acessíveis ao aluno. Já descartamos aqui. Letra D, de dado, é a alternativa correta aqui, ó. Parágrafo 3, artigo 2, como diz aqui o nosso enunciado. Coloquei em negrito aqui para vocês, tá? Gabarito D, 50, finalmente a última questão para a gente fechar essa revisão. Lembrando, gente, que o canal está lá, os vídeos estão lá, à disposição de vocês, de forma gratuita. Agora tem umas propagandas, a gente está um pouco ainda medindo o que tira, o que põe, né? Mas assim, a propaganda também vai ajudar o canal a crescer, a se desenvolver, né? Tem tudo isso. O canal é gratuito, mas tem comercial, né? Agora tem, né? A deliberação CMSO 2 de 2009 prevê que a identidade própria da educação de jovens e adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e será pautada em alguns princípios. Um desses princípios é definido como a disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares face às necessidades da própria educação de jovens e adultos, com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas asseguram seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização básica. De acordo com a referida deliberação, artigo 3, inciso 3º, essa definição refere-se ao princípio denominado... Essa também achei um pouco complicadinha, porque você tinha que ter em mente o que estava no artigo 3, né? E aqui, sempre, como a palavra estético e político, no caso estético não daria, né? Mas aparece muito, as pessoas podiam ali ter essa confusão, embora não seja razoável, mas você está cansado, questão número 50, você já não está muito paciência de ler, pensar, enfim. E aí as pessoas vão marcar aquilo às vezes que elas mais veem. Estético parece sempre, político parece sempre. E aqui não era nenhum nem outro, né? Nem competência também, que a pessoa podia... Né? E aqui o princípio, aí eu falo, ó, de novo princípio, gente. De novo princípio. Caiu vários aí princípios. De novo princípio, aqui no caso está falando do princípio da proporcionalidade, gabarito C, quanto à proporcionalidade, disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares, face à necessidade própria de educação de jovens e adultos, passam os tempos, práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes. Assim a gente encerra essa revisão, a gente agradecendo a todos vocês e dando aquela dica, concurso é assim mesmo. Eu fiz muito concurso, mas muito, fiz uns 50, todo final de semana eu ia fazer concurso. Gente, eu fracassei muitos mesmo, muitos. Até quando eu contava minha história, tinha dia que eu até chorava. Mas assim, eu nunca desisti. Eu percebi que eu estava errando algumas coisas, errando como eu estudava, errando em colocar culpa na prova, culpa no mundo, culpa no universo. E o problema era em mim. Era como eu estudava, como eu me organizava, como eu dedicava, como eu era após as provas. Se você vai fazer isso, se você pegar essa prova, revisa, fala, fui mal em matemática, agora eu vou vencer a matemática. Tem um monte de canal aí, gente, de legislação, de pedagógico, de português, muito bons, assim,
para estudar. Então, tem várias opções. O que eu quero aqui não é que o meu canal seja o mais assistido, que no canal eu vou ganhar dinheiro com isso, não. Eu quero aqui orientar para que você não passe pelo que eu passei, para que você não faça um monte de prova e acabe não conseguindo o seu objetivo, para que você não desista, porque eu cheguei a um momento que eu queria desistir, né? Mas a hora que eu engatei, gente, foi aprovação atrás de aprovação. Eu escolhi que prefeitura eu queria trabalhar. Eu exonerei de cargo porque eu não queria mais, não estava mais feliz naquela prefeitura. Eu tive opção, eu podia ir para uma cidade, podia ir para outra, podia ir para a supervisão, podia ir para a coordenação, podia ir para a direção, podia dar aula. Isso é maravilhoso, você ter possibilidade de escolher, de você estar efetivo, de você não ficar dependendo de cargo comissionado, dependendo de emprego em instituição privada, sabe? Então, vale a pena, mas exige dedicação e esforço. Exige abdicar de algumas coisas no momento da vida para você colher as aprovações. E aí sim, você ficar tranquilo, até para fazer prova. Eu continuo fazendo prova, de vez em quando. Vocês vão me ver lá em Sorocaba. Eu vou lá, faço prova, gosto de fazer, gosto de sentir o climão, entendeu? E se eu passar e de repente, né? Eu estou muito feliz onde eu estou, fazendo o que eu estou, mas às vezes a gente quer, né, ter horizontes, possibilidades. Eu gosto sempre de ter essas possibilidades na mão. Tá bom, gente? Um grande abraço. Até uma próxima aula.